Declaro aberta a sessão ordinária deste 27 de julho de 2016. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Dr. Jarbas Bezerra. Nenhuma. Sem alteração. Desembargador Expedito Ferreira. Não, excelência. Desembargador João Rebouças. Dr. Ricardo Procópio. Também aprovo, presidente. Saraiva Sobrinho. Dilermando Mota. Doutora Socorro Pinto. Dr. Luiz Alberto. Aprova-se. Desembargador Ibanez Monteiro. Aprovo sem alteração. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa. Aprovo. Desembargador Cornélio Alves. Aprovo. Aprovadas sem emendas ou retificações à ata da sessão anterior. Expediente. Na ordem jurisdicional, leitura de acórdãos, nós temos da lavra do Dr. Ricardo Procópio e do desembargador Amilcar Maia na sequência. Mesa, presidente. A leitura de acordo é do mandado de segurança culiminar 2014-019-689, dígito 2. Impetrante Yanara de Figueiredo Alves Campos, impetrado secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, ente público do Estado do Rio Grande do Norte. Só para lembrar, esse é o mandado de segurança que estava reunido com o que foi julgado da semana passada e que eu fui vencido, que tratava da acumulação de cargos públicos. Foi desmembrado, porque eu fui vencido no primeiro, o desembargador Amilcar relatou para o acórdão e eu tenho o encargo de fazer o acórdão daquele no qual eu não fui vencido. Então, a seguinte emenda: administrativa e constitucional, mandado de segurança, servidora pública estadual, profissional de saúde e enfermeira, acumulação de cargos públicos, pretensão de implantação imediata dos vencimentos a partir de sua nomeação e posse para o cargo de enfermeira, impossibilidade, efeitos financeiros a partir da impetração, precedentes jurisprudenciais, concessão parcial da segurança. E aí a subemenda: em sede de mandado de segurança, só é cabível determinar o pagamento dos valores devidos a partir da impetração, posto que não é substituto de ação de cobrança, logo, não produz efeitos patrimoniais retroativos em relação a período pretérito, os quais deverão ser postulados pela via administrativa ou judicial própria, consoante teor das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. E aí a parte dispositiva, acordo dos desembargadores, a unanimidade. Todos de acordo com o acórdão, a unanimidade. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, a leitura do acórdão no mandado de segurança 2014-014-435-43, dígito 1, mesmas partes do mandado de segurança já identificado pelo Dr. Ricardo, cujo acórdão tem a seguinte emenda: mandado de segurança, acumulação de cargo em emprego público, enfermeira, jornada semanal total de 70 horas, compatibilidade de horários, ausência de sobreposição de jornadas, limitações existentes na legislação estadual, artigo 8º, parágrafo 3º do Decreto Estadual 11.351/92 e artigo 131, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 122/94, que não podem restringir norma constitucional de eficácia plena. Artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. Firme jurisprudência do STF desta Corte de Justiça amparar a pretensão mandamental, leading case que orienta o entendimento deste tribunal, firmado no julgamento do MS 2012-006003, dígito 4 da relatoria do desembargador Amaury Moura Sobrinho, matéria de conteúdo constitucional, concessão da segurança, com a ratificação da medida liminar outrora deferida. Segue datado e assinado. Para ressalva de vencido o relator, a desembargadora Maria Zeneide e o desembargador Ibanez Monteiro, que denegavam a segurança. Concluído. Desembargador Amilcar. Concluído. Sem divergência. Nós vamos priorizar os processos da relatoria, são dois. Apenas o desembargador Expedito Ferreira, que vai se ausentar aí para ir ao Alto Oeste.
Na sequência, os processos que têm advogados inscritos para sustentação oral. O meu segundo não está em mesa, não sabe? Aí não deu condições de trazer hoje. Mas eu estou com voto vista do 2006-3115. Se não me engano, peço falar isso aí, o doutor Saraiva Sobrinho para votar. É a DIN, É a disso. número 1. Número 1, é. Pois não. Certo. Seria o voto de Vossa Excelência, desembargador Saraiva. É, para completar, né, a votação. Completar o quórum. Quórum. Já visto que precisa de maioria absoluta no julgamento da ADIM, qualquer que seja, naturalmente, a direção pela procedência ou pela improcedência. Excelência, eu fiz um voto visto, mas eu estava disponibilizado. Aí eu vou ler a conclusão. Excelência, vão Como é que tá? na tela do computador. Nesse sentido, entendo também coerente aderir aos fundamentos já tratados pelo excelentíssimo relator, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 438/2015 do município de Natal, por ofensa aos artigos 1º, inciso 2, segundo 3, 24, 46, parágrafo 1º, segundo B, todas das Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto aos efeitos, notadamente, para preservar as situações consolidadas pelo tempo, voto pela modulação da presente declaração inconstitucionalidade, atribuindo o efeito ex nunc. E já houve uns pagamentos anteriores e para legalizar esses pagamentos daqui para frente, certo? Eu acho que não é competência da Câmara Municipal, mas sim do governo municipal propor esse convênio, Excelência. Como voto? Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de examinar com muita cautela a matéria, mormente já formatada diante dos votos que me antecederam. E de forma resumida eu quero dizer que também acompanho o relator. Eu entendo que a lei é inconstitucional, por vício de iniciativa, competeria sim ao governo do Estado e não ao município, seja através de sua Câmara ou não, até porque a lei foi promulgada pela Câmara, de sorte que eu acompanho, inclusive, concedendo efeitos prospectivos, ex nunc, né, a partir da publicação do julgamento. É como voto, pena juntada posterior das razões. O relator, efeito ex nunc. A partir dessa data. Só vamos agora verificar, já que tem 9 votos, 3, 6, 9, pela procedência do pedido. O relator votou com efeitos ex tunc ou ex nunc. Embargador Guilhermando. Porque aí nós vamos ter que ver somente a modulação dos efeitos na ADIM. Doutor Luiz Alberto está habilitado também. Eu examinei os autos à luz da disponibilidade que nos foi apresentada lá no gabinete da desembargadora Zeneide e acompanho integralmente o voto do relator em harmonia com o parecer do Ministério Público e dos demais que assim o fizeram. E com relação aos efeitos, o meu voto é no sentido de que seja ex nunc, a partir da publicação da decisão. Embargador, relator também. Doutor Glauber, desembargador Glauber, quais os efeitos da vossa decisão? Embargador Gilson, desembargador Cornélio. Ex nunc. Também. Embargadora Judite. João Rebouças. Também, com ela estou, já acompanhei, Sua Excelência. Embargador Glauber. Na verdade, eu acabo de chegar à sessão e aí peço desculpa aqui
Questão de imprevisto pessoal e quando cheguei já estava aqui o voto sendo formulado pelo desembargador Expedito, mas me parece que essa se trata daquela ação de constitucionalidade que foi relator do desembargador Lermano Mota, não é isso? Exatamente. E que aqui agora, nesse momento, vencedor o voto do relator. E naquela oportunidade eu já deixei assentado que o acompanhava. Então mantenho o meu posicionamento, senhor presidente, inclusive com relação aos efeitos. Nós temos com efeito ex nunc desembargador de Lermando Mota, Glauber Rego, Gilson Barbosa, Cornélio Alves, Judite Nuno, João Rebouça, Expedito, Saraiva e Luiz Alberto. São 3, 6, 9. De maneiras que, como precisa, dão 10 votos. Desembargador, eu acho que no voto do desembargador Lermando ele não falou em efeitos, não. A não ser falou que agora. Agora, né? Não, mas o meu eu vou permanecer ex-tunc. Tunc? Tunc. Cornélio ex-tunc não alcançou os 2 terços necessários à modulação de acordo com a lei de regência. Agora, mas como os outros julgaram improcedente, não tem como. Ibanez Monteiro, Jarba Bezerra, Ricardo Procópio, Amilcar Maia e Cláudio Santos. Tem uma questão aqui, então ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesmo que o desembargador Vigílio votasse como ex nunc, não alcançaria os 10 votos necessários à modulação dos efeitos, de formas que fica julgado procedente o pedido com efeito ex tunc. Julgado. Desembargador Expedito, mais algum processo em mesa? Vamos agora às preferências na ordem extra pauta número 12, desembargador de Lermando Mota, sustentação oral do mandato de segurança. Vossa Excelência, se quiser sintetizar até o próprio relatório, porque ficaria de qualquer maneira mais célere e como o voto em totum está disponibilizado. 12 do extra pauta anterior. Mandato de segurança 2015, 015, 059, 0 impetrantes, Maria Alcineide Costa dos Santos Almeida e outros, advogado Raíssa Maria Gonzaga Fonseca, impetrado, governador do Estado do Rio Grande do Norte, entre pouco, Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado. Caso interessante. Envolve um grupo de professores de mais de 70 pessoas, parece. Relatando, Excelência. Pois não, Excelência. Trata-se de mandato de segurança, impetrado por Maria Alcineide da Costa Santos Almeida e outros. Na inicial, afirma os impetrantes que se submeteram em 2011 ao concurso público para provimento do cargo efetivo de especialista de suporte pedagógico Polo 4 Mossoró, logrando aprovação e classificação que identificam, são várias classificações. Relatam que, apesar de terem sido aprovados fora das vagas previstas do edital, e esse é o detalhe importante, estou apurado pelo Ministério Público Estadual que o referido cargo vem sendo ocupado por cerca de 305 servidores em desvio de função nas escolas estaduais sediadas nos municípios de Açu, Carnaubais, Angicos, Fernando Pedrosa, Mossoró e Serra do Mel, havendo inclusive recomendação ministerial para a nomeação dos concursados aprovados, sem cumprimento até a presente data. Argumentou ainda que em 31 de janeiro de 2014 foi aberto processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servidores para o citado cargo, mesmo a despeito da existência de candidatos devidamente aprovados em concurso aptos ao seu exercício. Alegam, sustenta que, de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores desta Corte, seja o emprego de servidores em desvio de função para o serviço de cargo para o qual foi prometido o concurso público, seja a contratação temporária de servidores, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do concurso público previsto no artigo 37(2) da Constituição Federal. Aduz ainda que, em razão disso, apesar da aprovação fora das vagas, a mera expectativa de direito se converte em direito subjetivo à nomeação e tem direito, segundo entendem, a ser de logo nomeados e posteriormente empossados no cargo, não obstante o prazo de validade do concurso ter sido prorrogado por mais 2 anos, a contar de 28 de 2 de 2014, nos termos da portaria 11
de 29 de janeiro de 2014, uma vez que caracterizada a imediata necessidade da administração quanto ao provimento dos cargos. Por conseguinte, pede em caráter liminar a nomeação desde logo e posterior tomada de posse no cargo efetivo já referido. No mérito, pugnam pela concessão da segurança, confirmando-se a providência de urgência pretendida. Requerer a gratuidade de justiça, juntar documentos. Apesar de solicitar informações, antes da apreciação do pedido liminar, a autoridade impetrada deixou de prestá-las, conforme certificado da Secretaria às Folhas. O Estado do Rio Grande do Norte requeriu a juntada de informações subscrita pelo coordenador da Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, no sentido de que o concurso em questão para o Polo 4 teve previsão de 62 vagas de ampla concorrência e 3 vagas para pessoas com deficiência, bem como de que os expectantes não lograram êxito em ser aprovados dentro do número de vagas previstos, bem como que os professores que atualmente exercem os cargos de especialista não estão em desvio de função, mas que tão só não havia o referido cargo no quadro do Estado, estando os mesmos albergados pelo disposto no artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Explica ainda que a contratação temporária dos professores do Estado, após o referido concurso, se deu com base no permissivo legal da Lei Complementar Estadual 122/94, que possibilita a contratação temporária nos casos de vacância e afastamento ou licença, tendo sido realizada para suprir a carência de professores substitutos. Na defesa de folhas, sustenta o Estado do Rio Grande do Norte a ausência de requisitos para a concessão da segurança e a impossibilidade de nomeação de pessoal em razão de óbice orçamentário. Nas informações prestadas, o governador do Estado reitera o que é alegado na defesa do ente público. O parecer do Ministério Público, da 9ª Procuradoria de Justiça, opina pela denegação da segurança. A liminar veio de ser deferida. É o relatório. Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer sua defesa oral. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador relator Dilermando Mota. Muito bom dia e, ao cumprimentá-lo, estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores que compõem um pleno deste tribunal. Bom dia ao ilustre representante do Ministério Público, senhores e senhoras aqui presentes, aos impetrantes, familiares e amigos que assistem a esse julgamento. Primeiramente, no uso de minhas atribuições, venho representando os impetrantes Maria Alcineide Costa e outros requerer a procedência do presente mandado de segurança e, consequentemente, a confirmação da liminar já deferida. É fato público e notório que, neste último dia 24 de fevereiro de 2016, na última convocação do Governo do Estado, o Estado nomeou candidatos aprovados da colocação 82 até o 95. Ou seja, o mandado de segurança em epígrafe ele perdeu o objeto em relação a 4 impetrantes: Maria Alcineide Costa dos Santos, Antônia Jordana Linhares Fernandes, Késia Patrícia Albano dos Santos e Maria Cleide Monteiro de Melo Duarte, tendo em vista que já foram nomeadas de forma espontânea pelo impetrado. O mandado de segurança em comento, ele tem uma imensa prova pré-constituída. O Ministério Público das comarcas de Açu, Angicos e Mossoró instaurou 3 inquéritos civis. Esses inquéritos civis comprovaram de forma categórica o desvio de função de professores em detrimento do cargo de suporte pedagógico. O inquérito civil instaurado na Promotoria de Açu comprovou a existência de 52 professores lotados naquela DIRED em desvio de função. O inquérito civil instaurado pela comarca de Angicos comprovou a existência de 23 professores em desvio de função. E, no mesmo sentido, o inquérito civil instaurado na comarca de Mossoró comprovou a existência de 230 professores em desvio de função. Excelências, o número é realmente assustador.
São 305 professores que estão descumprindo, inclusive, a Lei Complementar 322 de 2006, que regulamenta a matéria. Essa lei, em seu artigo 25, ela diz o seguinte, que os professores eles podem até exercer 10 horas do cargo de suporte pedagógico, mas o que está comprovado de forma cabal, irrefutável e incontestável nos autos é o exercício de 30 horas. Esses professores estão, sim, exercendo irregularmente o cargo de especialista de suporte pedagógico. Eu queria destacar aqui também que esse é o primeiro concurso realizado no estado do Rio Grande do Norte que contempla o cargo de especialista de suporte pedagógico. Essa mesma lei complementar 322 de 2006, ela, em seu artigo 75, ela criou 1.015 cargos de especialista em educação. E se a gente pegar, fato público notório, né? E se a gente pegar a última convocação do Estado e somar a quantidade de suportes pedagógicos que já foram empossados, nós temos ainda, somente o número de 705 servidores que foram empossados, quando a lei criou 1.015 cargos, ou seja, ainda existem 310 cargos vagos. Então, os autos, as provas constantes aos autos, elas comprovam cabalmente que os aprovados impetrantes estão sendo preteridos de exercer o cargo vago que poderia estar sendo investidos em detrimento de servidores em desvio de função, ocupando ilegalmente a vaga deles. Eu também gostaria de destacar que, além da inércia do impetrado, o Ministério Público dessas 3 comarcas fez uma recomendação conjunta, recomendando que o governador convocasse aos aprovados. Infelizmente, isso não aconteceu, o impetrado permaneceu inerte. Então, além dessa recomendação conjunta, além disso, também foi lançado um processo seletivo simplificado para o mesmo cargo, do processo efetivo. Além disso, eu também gostaria de destacar aqui que Vossas Excelências, em consonância com o parecer do Ministério Público, julgou um processo exatamente igual a esse, de 5 impetrantes do Polo 4. São os autos do processo 2014 0069 40 dígito 9. Esse mandado de segurança, inclusive, já transitou em julgado, foi votado de forma unânime por Vossas Excelências, determinando a nomeação e posse. Eu vou ler aqui a ementa. Mandado de segurança constitucional e administrativo, concurso público, especialista, suporte pedagógico, Polo 4, Mossoró, constatação de desvio de função, servidores para desempenho do cargo sem concurso público e abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de servidores para o citado cargo, mesmo a despeito da existência de candidatos devidamente aprovados em concurso, aptos ao seu exercício, expectativa de direito que se transforma em direito subjetivo à nomeação, direito líquido e certo das impetrantes, a imediata nomeação e posse, precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, concessão da segurança. Eu também gostaria de destacar que, nos autos do mandado de segurança 2015 0019 0422, cuja impetrante Miss Emanuela Mendes Veras e outras, que tem como relator o excelentíssimo desembargador João Rebouças, foi concedida parcialmente a liminar, determinando a reserva de vaga em favor desses outros 20 impetrantes. Eu gostaria também aqui de chamar a atenção de Vossas Excelências, as provas que estão aos autos não são apenas uma mera relação contendo nomes de professores. São inquéritos civis
Essa documentação foi fornecida pelos diretores das respectivas diredes. Os diretores informam o nome, a matrícula do servidor, a escola de lotação, o cargo em que eles estão ocupando em desvio de função. Então, não é uma mera relação, é uma prova realmente cabal. E foi analisando essa documentação que o excelentíssimo desembargador relator deferiu a liminar. Os 78 impetrantes encontram-se todos trabalhando, estão todos lotados nas escolas, nas respectivas escolas, estão em sala, estão supervisionando os trabalhos aos quais foram aprovados, e é exatamente aí que eu destaco. Existem 2 portarias aqui no estado do Rio Grande do Norte que vieram posterior à Lei 322, quando a lei criou 1.015 cargos de suporte pedagógico. Esse foi o primeiro concurso. Então, o Estado impulsou, o governador impulsou 705 suportes. Existem 310 cargos vagos. A portaria 310 de 2014, ela diz o seguinte: a cada 8 salas de aula, por turno, deverá ser designado um especialista em suporte pedagógico. Então, o cargo, a vacância existe, o cargo está vago, os impetrantes estão no exercício, no pleno exercício das suas funções, e eu estou aqui hoje para tentar argumentar que a mera expectativa de direito deles, embora tenham restado ser aprovados fora das vagas inicialmente previstas no edital, esse mandado de segurança é diferente dos demais mandados de segurança que foram julgados nos últimos dias por essa corte. Ele é semelhante ao que já foi julgado aqui e transitado em julgado, com acórdão favorável aos impetrantes. Eu sei que é a vida dessas 78 pessoas que estudaram, viveram uma verdadeira via crucis nesse longo e sofrido caminho que é a aprovação de um concurso. Eles se veem tolhidos, eles se veem afastados de exercer um cargo por um governo que, infelizmente, não os convocou de forma espontânea, passou a contratar de forma ilegal professores em desvio de função para ocupar os cargos em que restaram aprovados. Eu gostaria também de citar aqui um trechozinho de uma ementa de um julgado do STJ, que diz o seguinte: agravo regimental, recurso em mandado de segurança, administrativo, concurso público, aprovação fora das vagas previstas no edital, surgimento de novas vagas no decorrer do prazo e validade do certame, cargos ocupados por servidores diversos, pertencentes ao quadro funcional da Corte Estadual, direito líquido e certo do autor, a nomeação, agravo regimental a que se nega provimento. Todavia, consolidou este Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com a Suprema Corte, o entendimento de que a contratação precária de servidores pela administração para a realização das mesmas tarefas previstas no concurso, na vigência do certame, demonstra a existência de cargos vagos, bem como a conveniência e oportunidade de seus provimentos, o que converte a expectativa de direito em direito subjetivo. É exatamente esse trecho que se enquadram os impetrantes. Eles restaram ser aprovados fora das vagas previstas no edital, é bem verdade, mas o desvio de função comprovado de 305 professores ocupando desempenhando as mesmas funções em que restaram aprovados, transforma a mera expectativa de direito deles em direito subjetivo à sua nomeação. Por tais razões, venho
venho demonstrado o direito líquido e certo, bem como a farta prova pré-constituída, venho perante vossas excelências requerer que a liminar deferida seja confirmada por vossas excelências e, consequentemente, o mandado de segurança em comento seja deferido. Muito obrigada pela atenção de todos. Embargador Dilermando, o voto de Vossa Excelência está disponibilizado. O voto está disponibilizado, eu vou simplificar. Esse é um caso realmente que me levou a, com a devida sensibilidade que deve ter o julgador, analisar detidamente, como normalmente eu faço em relação a todo e qualquer processo. Não há processo simples, como nós sabemos. Todo processo é complexo e a nós cabe a responsabilidade de dirimir as questões, declarando o direito em nome do Estado. Envolve 70 e poucos professores da região do Mossoró. E a liminar veio de ser deferida. E ao depois, reexaminando, sem querer ser simplório ou simples, mas tentando explicar objetivamente. É uma situação em que, em resumo, os candidatos foram aprovados fora do número de vagas. Há uma alegação de que existem pessoas em desvio de função e da existência de contratações temporárias à revelia da lei. E nós sabemos que, claro que quem faz um concurso tem muita expectativa em relação a ser nomeado, da necessidade, e é o caso dos professores aqui impetrantes. Foram aprovados fora do número de vagas. Nós sabemos que para a nomeação tem que haver vacância, tem que haver cargo vago. Não é? É como o nosso caso aqui, por exemplo, nós temos somente 40 vagas de juiz substituto. Não é? E só tem 40 cargos vagos. Aliás, só tem 40 cargos, embora a necessidade de juiz seja de 60, 70, 80 juízes, mas só tem 40 cargos. Tanto é que o tribunal só pode nomear 40. E é um caso parecido, então. Um caso semelhante, então. Eu vou ler parte do voto. De acordo com o julgado que eu trago aqui, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, apesar de o candidato aprovado dentro das vagas em concurso ter direito à nomeação dentro do prazo de validade do concurso, a administração pública poderá, no entanto, escolher o momento mais adequado para efetuar sua nomeação, segundo o critério de conveniência de oportunidade. Não é o caso. Cumpre rememorar também que o direito à nomeação daqueles que não foram aprovados para os cargos previstos no edital também está condicionado à comprovação da existência de vaga, é isso que sobreleva, da inobservância da ordem da classificação e da existência de contratações irregulares ou ilícitas, em caráter que denotem a permanente necessidade do serviço, como se vê da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça. Trago aqui a jurisprudência da relatoria do ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgada em 18 de 8 de 2015. Em outras palavras, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo no caso de demonstração de contratações irregulares que importa no reconhecimento da necessidade permanente do serviço e ou da efetiva comprovação da existência de cargos vagos. E eu digo mais adiante, destaque-se que mesmo a aposentadoria, como fato do servidor, sequer pode ser contabilizada como vacância, uma vez que ainda se insere no poder discricionário da administração prover ou extinguir cargo. Como dito, é imperiosa a demonstração de cargos vagos que denotem a permanência da necessidade, de modo que matérias jornalísticas afirmando tal necessidade com base na existência de servidores em desvio de função, sem averiguação do quantitativo e reorganização administrativa da carga horária, bem como a contratação temporária fundamentada no artigo 37 da Constituição da República, não implicam necessariamente no reconhecimento de cargos efetivos disponíveis, uma vez que a eventual admissão no serviço, nestes casos, ocorre em virtude de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade justificadas pelo interesse público.
Em outras palavras, a aprovação fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo. A nomeação, dentro do prazo de validade do certame, diante de conduta da administração que demonstra a necessidade permanente da contratação de pessoal ante a relativa definitividade dos cargos públicos ora pleiteados. Destaco que, apesar de haver liminados presentes autos em sentido contrário ao que agora me posiciono, ressalto que a mesma foi deferida em momento anterior à consolidação do entendimento da matéria por este plenário, bem como foi deferida com base em entendimentos antes adotados por meio das 3 câmaras cíveis desta Corte de Justiça, situação que não importa, todavia, em qualquer vinculação ao entendimento ora esposado. A liminar desse processo fora deferido ainda no ano 2015. Portanto, tendo em vista a não comprovação da quantidade de cargos declaradamente vagos, que demonstre a cabal necessidade permanente do serviço, não acobertado pelo mando da excepcionalidade, não verifico, data vênia, o direito líquido e certo alegado apto a autorizar a concessão da segurança. E, nesse sentido, trago os precedentes do plenário desta Corte, no mandado de segurança, concurso público para o carregamento de cargo de professor especialista em educação da Secretaria de Estado de Educação, julgado da relatoria da desembargadora Judite Nunes, julgado em 20 de setembro de 2016. Também do relator desembargador Ibanez Monteiro, julgado em 23 de 3 de 2016, no mandado de segurança preliminar de 2016, 00-19637. E, por essa razão, e eu digo inclusive aqui da ementa, candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, precedente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir a comprovação de quantitativo de cargos efetivamente vagos, com as mesmas atribuições do cargo e necessidade permanente do serviço, desvio de função que importa em comprovação específica e complexa, não cabível no rito do mandamos. Razão pela qual eu estou com a devida vênia e, sentindo não poder fazê-lo diferente, e em consonância com o parecer ministerial, denegando a segurança, revogando a liminar anteriormente concedida, sem condenação em honorários, nos termos do que dispõe as súmulas 512 do STF e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Como vota, Excelência? Socorro Pinto. Acompanho o relator. Doutor Luiz Alberto. Excelência, a matéria que já vem sendo discutida por este plenário, referente a toda a controvérsia do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, ela foi amplamente analisada e decidida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 837-311 do Piauí, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. E ficou definido pelo Supremo, em repercussão geral, situação a qual nós estamos vinculados diante da repercussão geral, que são 3 as situações, 3, em resumo, o voto é muito longo do Supremo, em que esse direito subjetivo se apresenta. Primeira situação, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, o que, pelo analisado, não é o caso destes autos. Segunda, quando houver preterição na nomeação por não observância à ordem de classificação, que também não é o caso. E o terceiro item, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e motivada por parte da administração. E aqui nós poderemos nos ater a este terceiro item do resumo da decisão do Supremo. Se houve preterição, se houve alguma arbitrariedade, e diante dessa possibilidade de aplicação dessa terceira regra, eu solicito vista dos autos para um melhor exame, Excelência. De qualquer maneira,
há uma decisão em repercussão geral. Aqui nós estamos vinculados, como bem disse Vossa Excelência. Pois não, desembargador Dilermando. Eu quero só dizer o seguinte, que eu também sou professor, por vocação, desde quase praticamente a adolescência, porque fui precoce em tudo, e esse é um caso que, diante do qual nós, enquanto jogadores, nos deparamos com situações que mexem com a gente, que nos sensibilizam, mas nós, enquanto jogadores, estamos vinculados à determinação legal, não é? Num primeiro momento, tanto que eu deveria eliminar, mas é aquela, simplificando, né? Quer dizer, explicando objetivamente. A questão é aquela coisa, quer dizer, se não há cargo vago, eu não posso nomear. Né? O gestor não pode nomear. E se existe desvio de função, se existe contratação precária, que se apure, como está sendo apurado, inclusive. O que não leva necessariamente o direito de nomeação em função de continuar a inexistir cargo vago. Pois não. Algum de Vossas Excelências quer adiantar o voto? Vamos esperar o voto vista. Senhor presidente, eu não vou estar presente se fosse possível, eu gostaria de adiantar o voto. Claro que é possível. Com todas as vênias que eu peço ao relator, eu vou divergir, porque eu particularmente entendo que essa repercussão geral não se enquadra ao caso, exatamente pelo fato seguinte: ocorre muito com o administrador, isso eu tenho visto, eu particularmente gosto de estudar essa matéria, apesar de ser juiz criminal. Às vezes é muito comum o seguinte: existem 60 cargos para determinada função. E o que é que ocorre? Se faz o concurso para essas 60, mas geralmente 40 estão em desvio de função, exercendo aqueles cargos, só que com uma nomenclatura diferente. Eu, particularmente, baseado no bom senso, na razoabilidade, eu entendo que há uma desvio de finalidade da administração pública. Então, eu não vou me aprofundar, até porque eu acho que na próxima o desembargador Luiz vai trazer, e essa discussão com certeza vai ser longa, e eu não vou me alongar aqui exatamente por isso. Eu voto pela manutenção da liminar, julgando procedente, porque eu acho que aí exatamente houve um desvio de finalidade. Então, essa questão da repercussão, ela tem que ser muito bem vista caso a caso, porque isso vai dar aso, muitas vezes, aos administradores continuarem com esse seu desvio de função e vão ter essa proteção, dependendo de uma interpretação. Então, eu acho isso muito perigoso. Então, gostaria, com todas as vênias, ao desembargador Dilermando, que também é professor e conheço bem, também sou professor, e gostaria exatamente de adiantar meu voto, pedindo desculpas. Às vezes não é muito comum, mas pelo fato de não estar na próxima sessão, eu gostaria de... Vossa Excelência concede a ordem, né? Concedo. Senhor presidente, como eu não estarei presente nas próximas sessões, eu gostaria de me antecipar o voto com a devida vênia ao desembargador Luiz Alberto, dizer que vou seguir a orientação que a Corte esse norte que a Corte já vem dando. Eu acompanho o relator pelos fundamentos trazidos. Pois não. Mais algum, desembargador Amilcar? Desembargador, presidente, eu fiquei assim, até porque eu não sei bem a base do que o desembargador, o doutor Jarbas, qual foi a base do voto dele, assim, do caso em concreto. Porque para ver a modulação do que foi decidido em sede de repercussão geral, tem que ser feito com base na prova em concreto dos autos. Como ele não fez referência, eu gostaria de destacar, porque pode haver até uma possibilidade de que ele fique relator para o acórdão, uma vez que ele já adiantou o voto dele. É possível que essa situação fique, é bom que se diga isso para que não haja problema com relação a eventual resultado. Mas eu vou aguardar o voto vista do doutor Luiz Alberto, até porque a questão, não obstante já ter sido decidida reiteradamente sobre essa corte a respeito disso, há uma repercussão geral clara das cortes superiores a essa matéria. Do Supremo, né? Exatamente, mas eu vou aguardar pelas razões de fato do processo. Pode ser que o desembargador Dr. Luiz Alberto traga uma questão peculiar em concreto com referido ao respectivo processo. Mas eu também gostaria de destacar uma preocupação do desembargador Ibanez, que ele tem externado. É a questão das liminares, quando se trata de processo relativo em sede de concurso público. Eu tenho já ditado a posição de extrema cautela na concessão dessas liminares,
para não haver esse problema. Como o desembargador Dermando Freire destacou, a posição anterior das câmaras era no sentido, antes de ter sido essa matéria levada a debate pelo Supremo. Mas é uma questão que eu trago apenas a partilhar com Vossa Excelência a respeito da questão das liminares deferidas nesses processos semelhantes. Tanto é, desembargador Amilcar, que a liminar, eu fiz referência aqui no meu voto, que a liminar que eu concedi foi feita ainda em 2015, quando as câmaras tínhamos uma outra posição. A liminar foi de 2015. Eu tive a preocupação de fazer essa ressalva, explicar por quê. Né? Na realidade, eu também tenho muita preocupação com essa questão de liminar, pela possibilidade de reversibilidade. Porém, há um detalhe importante, desembargador Amilcar, é que o próprio Estado pode recorrer dessa liminar para que, num breve espaço de tempo, nós possamos reavaliar no colegiado, antes de julgar o mérito. É porque tem a situação... Está compreendendo? E muitas vezes não acontece e a questão se perpetua. O pessoal fica empregado e de uma hora para outra fica desempregado, porque nós temos julgado aqui não teve vaga, não tem promoção, como no caso da polícia, que são decisões reiteradas. Mas, aqui. presidente, tem uma questão que o desembargador Ibanez chamou a atenção, eu acho que não sei se foi um processo da relatoria dele, de uma liminar concedida de mandado de segurança, onde o indivíduo, para assumir o cargo que ele obteve, ele teve que se desligar do cargo anterior. Claro. Aí essa situação, como é que vai ser revertida posteriormente? Aí entra a responsabilidade do advogado, entra a responsabilidade da advocacia pública e até da nossa própria, que a princípio se configura a concessão da liminar. Fica então o julgamento esperando o voto visto do... Eu quero votar. Só uma observação rápida. Em relação ao comentário que eu fiz da repercussão geral, que foi uma decisão publicada recentemente, em abril de 2016, quer dizer, exatamente, bem recente, essas duas situações da aprovação dentro do número de vagas e da violação à ordem classificatória são situações objetivas. Claro. Mas a terceira, que me motivou a pedir vista, é onde entra na subjetividade, ver se realmente houve há alguma subjetividade, há alguma. A violação, a preterição desses candidatos, é isso que eu vou analisar. Poderá, como desembargador poderá se encaixar essa situação nessa terceira. E com relação à liminar, só uma observação, desembargador Cláudio, é que a lei de mandado de segurança expressamente proíbe a concessão de liminar nesses para casos, geração de para provimento, despesas, a concessão de vantagem para a fazenda pública. Só para concluir... Além da 9497. Pois é, mas especificamente a lei de mandado de segurança de 2009, que a 9494 é de 1997, ela expressamente veda a concessão de liminar para geração de despesas imediatas para a fazenda pública. Senhor presidente, só para concluir, como eu disse, essa questão me levou a profundas reflexões. Tive o prazer e o privilégio, o prazer de receber no meu gabinete a nobre advogada, juntamente com a comissão de professores que se deslocou da região de Mossoró para cá, com todo o respeito que tenho pela classe de professores e meus colegas, e estive inclinado a conceder a segurança, mas como Vossa Excelência sabe, e digo isso para o leigo, que não é obrigado a entender de direito, como eu não sou obrigado a entender de medicina, que tive que me render à normativa legal. Como disse o desembargador Amilcar, esta é uma questão que o tribunal já se debruçou sobre ela, inclusive o Pleno modificou o entendimento anterior que vigia nas 3 câmaras cíveis. Então, eu tive que me render realmente ao que julgado já por este tribunal e decidido. Eu dou essa explicação porque o juiz tem o dever de, nos autos, e também, quando é o caso, como estou fazendo, de justificar e dar as razões porque decidiu naquela direção. Muito obrigado. Ornélio queria... Eu quero antecipar meu voto, porque eu não estarei presente na próxima sessão. E eu vejo que o caso aqui, a gente já analisou outros iguais a esse, inclusive com a sustentação da advogada, baseado no mesmo estudo ou investigação do Ministério Público, que não foi ratificado aqui pelo procurador, junto ao Tribunal de Justiça, que ele dá o parecer pela denegação da segurança. Na realidade, a hipótese aqui é igual à dos anteriores e está em conformidade
com os julgados, os últimos, depois da repercussão geral. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Presidente, pela ordem. Embargador Amilcar, eu queria tratar de um assunto aqui com o Procurador do Estado. Vossa Excelência pode me substituir na presidência por 5 minutos. Por favor. Com a palavra, embargador. Obrigado. Eu antecipo meu voto. Eu já analisei essa matéria por diversas vezes e já tenho meu convencimento. E entendo que a nomeação de candidato aprovado em concurso só pode existir havendo vagas. O desvio de função é uma irregularidade administrativa, não abre vaga. É preciso corrigir o desvio de função, mas isso, o servidor titular do cargo que está em desvio de função não abre a vaga do cargo do qual é titular. Até que ele se aposente, aí sim, na aposentadoria, o cargo fica vago. Mas em desvio de função, não há a vacância do cargo a permitir a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas. Como também, não havendo vagas, não se pode nomear para cargo inexistente. Eu não consigo ver como nomear alguém aprovado em concurso público sem a existência do cargo. Mesmo quem estiver dentro do número de vagas, mas não tiver vaga, não pode nomear. Mesmo quem foi aprovado dentro do número de vagas, pode fora do número de vagas. Não, quando aprovado dentro do número de vagas, aí nós vamos discutir a conveniência da administração, não é? Mas se é dentro do número de vagas, então a vaga existe. Então nós precisamos distinguir cargo e função. E sabemos muito bem que no direito administrativo essa distinção é muito clara. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Isso é uma premissa que existe no direito administrativo. Então, senhor presidente, eu voto acompanhando o relator. Feita a anotação das antecipações de voto, suspenso o julgamento ante pedido de vista do Dr. Luiz Alberto. Vamos à próxima preferência. É o agravo interno em ação rescisória 2016-001165, dígito 5. Tem como agravante Maria José Jacome da Silva, a advogada Dr. Felipe Cortez de Medeiros, tem agravado o Ministério Público e o relator é o desembargador Gilson. Está em mesa, excelência? Está em mesa, sim. É o 10º da pauta do dia. Daí da relatoria do Dr. Gilson Barbosa. Está em mesa, sim. Vai haver sustentação oral? Não, no processo não tem, nesse tipo de processo não tem sustentação oral de acordo com o artigo 203. Não tem. Porque não se trata de extinção do processo. Certo. Eu vou ler o relatório, embora o voto esteja disponibilizado. Trata-se de agravo interno proposto por Maria José Jacome e Reginaldo Jacome da Costa, contra a decisão monocrática proferida por este relator, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela pretendida, qual seja, suspensão dos efeitos da sentença proferida pela Vara Única da Comarca do Marcelino Vieira, que condenou a primeira demandante à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil de 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo mesmo à época do ato, proibição de contratar o poder público receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos. E o segundo demandante, a suspensão de direitos políticos por 3 anos, pagamento de multa civil de 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo mesmo à época do ato. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 3 anos, com fundamento dos artigos 10, inciso 3º, artigo 11 e 12, inciso 3º, da Lei 8.429. Nas razões recursais, os agravantes insurgem-se quanto ao cerceamento de defesa, aduzindo que, ao julgar a lide de forma antecipada, o magistrado sentenciante, na ação de improbidade de número 557-36-2008.8, 20.0143, prejudicou o direito à produção de provas. Afirmo que, embora a petição inicial da ação rescisória tenha apontado especificadamente quais provas pretendia produzir, resolveu o magistrado julgar a lide
de forma antecipada ao justificar que, aspas, a própria experiência pessoal deste magistrado nos permite concluir pela ocorrência de muitos fatos descritos na inicial, SIC. Fecha as aspas. Alegam ainda que, ao agir assim, o juiz sentenciante exerceu dupla função, a saber, aspas, juiz e testemunha dos fatos, impedindo e sonegando o direito à produção de provas, conduta que deve ser repreendida, pois causou constrangimento processual aos autos do gravíssimo cerceamento de defesa. Fecha aspas, SIC. Concluem que, por tais motivos, a liminar deve ser reapreciada e deferida, uma vez que foram vítimas de sentença absolutamente injusta, o que violou o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Instado a apresentar contrarrazões, o Procurador-Geral de Justiça adjunto sustenta que, se em nenhum momento os agravantes demonstraram o perigo in mora, o que impede a concessão da medida pleiteada. Acrescenta o parquê que não foi comprovada a verossimilhança das alegações. Isso porque, quanto à suposta nulidade da sentença, não se verifica qualquer infringência manifesta à norma jurídica, pois o Código de Processo Civil assegura ao juiz o julgamento antecipado da lide, quando entender pela desnecessidade de produção de provas, além de afirmar que, para a declaração de nulidade, é imprescindível a demonstração de prejuízo. Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade das penalidades aplicadas, pontua que não cabe ação rescisória para tal finalidade, uma vez se trata de ação desconstitutiva, com hipótese taxativa de cabimento. Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente agravo, mantendo-se a decisão investigada. É o relatório. O voto está disponibilizado e a mim me parece que é simples emenda, porque todos os senhores têm acesso ao voto, e por uma questão até de praticidade, eu vou me limitar a ler a emenda. Processo civil, agravo interno em ação rescisória, decisão monocrática, quem deferiu o pedido de antecipação da tutela. Pretensa reforma, impossibilidade, ausência de verossimilhança das alegações, penalidades impostas na sentença efetivamente previstas no artigo 12 da Lei 8.429, julgamento antecipado da lide originária, convicção do magistrado acerca do saneamento do processo, ausência de demonstração de prejuízo, decisão mantida, agravo conhecido e desprovido. Repito que está integralmente disponibilizado meu voto. Doutor Cornélio. Eu voto com o relator. Doutor Jarbas. Eu vou pedir vistas. Algum embargador quer adiantar o voto? Senhor presidente, pelas mesmas razões do voto anterior, também gostaria de antecipar votando com o relator. Voto conforme o relator, presidente. Só um destaque, doutor Jarbas, é que a liminar pleiteada diz respeito a uma suposta pretensão de candidatura que o prazo me parece até o dia 5 de agosto, né? 15? 5. 15, não? 5? 5 de agosto. Então, Vossa Excelência vai estar na próxima sessão? Sim, não, tranquilo. Certo. Tranquilo, entendi agora. Embargadora, doutora Socorro, Vossa Excelência quer votar logo? Voto com o relator. Com o relator. Mais algum? Aguardar o voto. Na sequência, preferências, nós temos... Não tem mais? Excelência, eu vou antecipar o meu voto no mesmo sentido do relator, até porque eu tinha já examinado essa matéria. Negando provimento ao agravo. Provimento ao agravo. Ok. Mandado de segurança, pediu vista dos autos do desembargador Amilcar Maia, relatoria do desembargador João Rebouças. É o 1 da extra-pauta anterior. Presidente, eu peço até a palavra a Vossa Excelência. Foi não. Em relação primeiro, da minha relatoria, o desembargador Amilcar pediu vista dos autos. Eu quero até agradecer ao desembargador Amilcar a atenção. Eu estive no gabinete dele, ele me entregou o processo, eu fiz uma
um novo reexame, inclusive no voto de vista do desembargador Cordelli. Estou fazendo uma adequação do voto e estou por ausência de prova, que é um pedido de promoção retroativa. E realmente não houve a comprovação de vaga nessa retroação que ele queria para abril. E por isso eu estou denegando a segurança, senhor presidente. Diante da nova percepção do desembargador João Rebouças, desembargador Amilcar. Senhor presidente, essa matéria, digamos assim, por assim dizer, a pequena confusão que versa sobre a matéria, porque inicialmente o tribunal não se debruçou com maiores detalhes, até que, posteriormente, com a chegada de vários processos, verificou-se que haveria uma mistura de requisitos que estavam se pleiteando do ordenamento anterior com o novo. Algumas pessoas, nos inícios, nos primeiros processos, obtiveram êxitos nos seus mandados de segurança. Entretanto, a partir do MS, da relatoria do desembargador Amauri, que foi o 215.006.279, que essa matéria foi debatida com mais detalhes e houveram alguns pedidos de vistas e, posteriormente, foi que pacificou-se o entendimento que não podia haver a conciliação desses requisitos previstos em leis diferentes. Até porque, para ele fazer jus ao seu pleito, ele teria que ter comprovado que preencher todos os requisitos à época da vigência da legislação anterior. E no caso específico, como o desembargador, o relator, reanalisou, foi que verificou realmente que, com base nesse precedente do desembargador Amauri, o impetrante não faz jus ao direito. Razão pela qual, nessa situação, o meu pedido de vista fica em consonância, só para trazer o voto em consonância com o desembargador João, e ressalvando que, conforme se depreende da prova documental acostada nos autos, as folhas 137, o impetrante ingressou nos quadros da PM em 31 de 10 de 2000, contando, portanto, com aproximadamente 14 anos na graduação do soldado PM, durante o período de vigência do decreto anterior, não alcançando o requisito de 15 anos de serviço, artigo 5º, inciso 1, da legislação revogada. Então, na base nisso, ele não tinha o requisito exigido por lei, razão pela qual denega a segurança, senhor presidente. Doutor Ricardo Procópio. Presidente, parabenizando o desembargador João, que refez seu posicionamento, eu acho que isso só mostra a grandeza. Eu quero acompanhar também, inclusive o desembargador Cornélio, na sessão passada, chamou a atenção para o não preenchimento, no caso, do decreto 70, né? Isso me chamou bastante atenção e agora, com todos os esclarecimentos, acompanho o relator. O seu novo funcionamento. Saraiva. Não habilitado desde o primeiro momento. Desembargador Amilcar, desembargador Dilermando. Todos de acordo com o novo entendimento, a respeito, alguma divergência, a unanimidade. O desembargador Saraiva não está habilitado a votar. Os seguintes são da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Com a palavra, por favor. Senhor presidente, o extrapau do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, todos eles têm o mesmo assunto. E trata-se de todos de mandato de segurança, onde se pretende a promoção de graduação de cabo da PM. Nesse caso, a matéria é idêntica ao que foi debatida nessa situação. Estou denegando a segurança em todos, não preencheu os requisitos na legislação anterior. Destaco, no início da apreciação dessa matéria por esta Corte, alguns tiveram seus pleitos deferidos. Inclusive, uma das partes relativa a um desses processos me procurou mostrando que, olha, teve um colega que conseguiu. Quero dizer a ele que é possível que tenha conseguido. Entretanto, conseguiu nos primeiros, quando a matéria não tinha sido debatida com mais atenção. E essa situação não pode ser perpetuada ou ser deferida com base em um erro. Até porque sequer serve para rescisória, né? Exatamente. Se havia entendimento controverso na época. Exatamente, senhor presidente.
são esses relacionados. Eu tenho o extra pauta do dia, que é o 23 e o 24, que também são o mesmo assunto. Se Vossa Excelência permitir proclamar o resultado, todos eles... Também vamos adiantar, sim. 23 e 24. 23 e 24 da extra pauta do dia. Do dia. São todos o mesmo assunto, senhor presidente. Todos os votos estão disponibilizados, foram disponibilizados com bastante antecedência e todos têm a mesma emenda. Há algum voto divergente? Não, a corte está consolidado esse entendimento, né? Claro. Na sequência, nós temos a relatoria da desembargadora Zeneide Bezerra, que não está presente por motivos consabidos. O doutor Luiz Alberto vai pedir a retirada de pauta. Todos, desembargador, com exceção do número 4 da pauta anterior, exceção do número 4 da pauta anterior, que está aqui em pedido de vista para Vossa Excelência, só não está disponível. Certo. E os demais... Vossa Excelência está pedindo a retirada de pauta para reincluí-la já com o novo relatório. Pois não. Desembargadora Judite Nunes, extra pauta do dia. Vossa Excelência tem aí 6 processos. 6. Excelência, esses 6 processos, cujos votos estão disponibilizados e as partes aqui devidamente identificadas, eles são idênticos. É problema de concurso, candidato aprovado fora do número de vagas. Pois não. No meu voto, eu me reporto à repercussão geral. Digo que novas vagas, novo certame, desvio de função não bastam para fazer emergir o direito líquido e certo invocado. Digo que, no meu entendimento, não há prova de arbitrariedade ou ato imotivado, não sendo possível a dilação probatória na via eleita. Todos os cargos são para professor especialista em educação e a divergência que tem maior é porque em 3 dos 6 casos o Ministério Público é pela concessão e 3 pela denegação. E pela denegação é o meu voto de acordo com inúmeros precedentes desta Corte. Todos de acordo? Eu estou. Na sequência, desembargador João Rebouças, Vossa Excelência tem 2 processos. Emenda, senhor presidente. Extra pauta do dia. Mandato de segurança em que é impetrante Joana Dark Lopes de Almeida e impetrado governador do Estado. Também de respeito a concurso público, na área da educação, professor de educação física, aprovação fora do número de vagas, tinha 36 vagas e ela foi aprovada em 91º, em sintonia com o parecer da 17ª Procuradoria e perfilhando a jurisprudência, estou denegando. E o 21º, senhor presidente, é a mesma matéria, também concurso público, só que aqui é para professor de pedagogia, também fora do número de vagas, em sintonia com a 11ª, eu estou denegando a segurança. Alguma posição diversa dado o relator? Se não há, a unanimidade. Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, é o 22, é um MS de número final 67267, onde é impetrante Arionaldo Medeiros Dantas, impetrado o secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, matéria deveras conhecida da Corte, soldado policial militar que mudou de nível do 4 para o 5 e continua recebendo no nível 4. Estou rejeitando as 2 preliminares e no mérito eu estou concedendo a ordem, senhor presidente. Todos de acordo em números precedentes, a unanimidade. E agora, desembargador Dilermando Mota. É o 25, Excelência. Impetrante Clenildo Barbosa dos Santos, impetrado governador do Estado e o secretário da Administração. Tem a seguinte emenda, que parece-me que é esclarecedora. Servidor Público Estadual, policial militar, pretensão de progressão remuneratória com a consequente implantação dos efeitos financeiros, preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Controlador-Geral do Estado, acolhimento, autoridade que não detém competência para realizar o ato, mérito, pretensão de progressão de acordo com o que dispõe o artigo 10 da Lei Complementar Estadual 463 de 2012, contagem de tempo de serviço de acordo com os requisitos da Lei Estadual 4630/1976, ausência de provas capazes de demonstrar o efetivo tempo de serviço do impetrante
em conformidade com as exigências legais. Falta de prova pré-constituída, inteligência do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.019/2009, denegação da segurança. Alguma divergência? Falta de prova pré-constituída. Nós temos dois conflitos, um da relatoria do doutor Ibanez Monteiro, aliás, 3, e 2 da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Desembargador Ibanez, por favor. Vossa Excelência, com sua objetividade e clareza de sempre. Conflito de jurisdição 94.21.9, originário da comarca de Apodi, entre o juiz de direito da vara do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Apodi e o Ministério Público. Essa matéria foi decidida na sessão pretérita de Apodi, é a mesma hipótese em que a discussão sobre a competência para apreciar essas matérias. E, senhor presidente, mantendo o entendimento já reiteradamente adotado pelo tribunal, eu estou votando por conhecer do conflito e entender que o competente é o juiz da vara do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Apodi, que é o suscitante. Alguma divergência? Ainda tem, desembargador? Não, só isso, presidente. Obrigado. Desembargador Cornélio. Conflito negativo de competência 2016 008807-2, origem Primeira Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Norte de Natal, suscitando o que eu falei, o juiz da Primeira Vara de Famílias, e o outro é de outra vara civil aqui de Natal. É uma ação de divórcio em que a parte ajuizou a ação aqui que no Foro Central, nas várias comuns aqui da capital, e o daqui mandou para a Zona Norte, dizendo que a competência era de lá, porque ela mora lá. E foi suscitado o conflito, e eu vou ler a emenda aqui resumida. Direito civil e processual civil, conflito negativo de competência, ação de divórcio litigioso, competência relativa, impossibilidade de declínio de ofício pelo julgador, entendimento simulado na súmula 33 do STJ, precedente disciplinar dessa Esse agora do STJ. Vai acabar com essa confusão, né? Pronto, com a resolução, agora todo mundo é japonês, né? Agora. E como é competência relativa, não podia... Outra coisa também que vai equalizar a quantidade de processos nas varas de família, que estava uma coisa completamente estulante. Então, Vossa Excelência, falou suscitado. Estou de acordo. E o seguinte... É um conflito negativo de competência, 2016-009362, uma execução contra a Fazenda Pública, ajuizar aqui em Natal, é uma questão de honorários no defensor dativo nomeado lá em Santa Cruz. E o juiz lá fixou em R$600, a advogada veio ajuizar a execução aqui em Natal, o juiz, não é aqui não, e arquivou o processo. Ela entrou lá em Natal, na Vara Civil, lá em Santa Cruz, na Vara Civil, da Vara Civil mandou para o juizado suscitou conflito e eu estou reconhecendo que é do juizado especial. De lá. Emenda é o seguinte... Processo de Santa Cruz. Santa Cruz. Perfeitamente. Estou de acordo com o entendimento do relator. É natural, está mais do que lógico. Na pauta anterior, nós temos a ADIM, que já foi julgada. Na sequência, a ADIM pedido de desembargador número 2, Pedito Ferreira, que se ausentou para representar o Tribunal no Oeste. No seguinte, o doutor Ricardo Procópio pediu vista de uma revisão criminal da relatoria do desembargador Dilermando Mota. Está em mesa, Excelência? Presidente, está não. Peço perdão, mas me comprometo na próxima quarta-feira, sem falta, trazer. Pois não, sem problema. Embargos da execução, Maria Zeneide. Esse também vai ser retirado de pauta, não é, doutor Luiz Alberto? Sim, aquela questão que está sob consulta do CNJ. Agravo interno e mandado de segurança, desembargador Glauber Rego, relator o desembargador Cornélio. Questão tributária, me parece. Não, mesa, senhor presidente. Pois não. Ação rescisória, doutor Ricardo Procópio, relator, Mossoró. Mesa. Da mesa. Com a palavra. Presidente, senhores desembargadores, trata-se da ação rescisória 2012-007759, dígito 6.
são autores espólio de Genésio Xavier de Medeiros e espólio de Naí Serafim de Medeiros, representado pela inventariante Maria Augusta Xavier Gugel da Silva. E réus: 1. Espólio de Antônio Camilo de Medeiros, representado pela inventariante Maria Rúbia de Medeiros Bezerra. E a própria Maria Rúbia Júlia de Medeiros também figura como ré. E também Itapetinga Agroindustrial. O caso é extenso, não é tanto pela complexidade jurídica, é pelo excesso de preliminares que foram suscitadas e também pela necessidade que houve de se produzir prova. A emenda já é muito longa, mas, se me permitirem, eu farei a leitura e darei os esclarecimentos que se fizerem necessários. Constitucional Civil Processual Civil. Ação rescisória. Sentença proferida em sede de ação de uso capião extraordinária. Admissibilidade. Aferição e valoração das provas produzidas no processo realizadas à luz do Código de Processo Civil antigo, conforme previsto no artigo 1047 do atual CPC. Questões preliminares. Inépcia da petição inicial, rejeição. Lógica e concatenada. Descreve bem o objeto da lide, os fatos e fundamentos e se presta ao fim para o qual se destina. Ilegitimidade passiva de um dos réus. Rejeição. Ação que pode resultar em prejuízo, ainda que indireto, a essa parte específica que pretende se ver excluída prematuramente. Direito da ré. Também há uma tutela de mérito definitiva sobre a questão problematizada nos autos. Com relação a essa preliminar, a petição inicial, essas duas preliminares, eu posso assegurar que não tem nada de inepta. Com relação à ilegitimidade de Itapetinga, na verdade, a Itapetinga figurou como confrontante lá na ação de uso capião. E a decisão da rescisória poderia, de alguma forma, interferir na esfera jurídica de Itapetinga. Por isso, por uma questão de cautela, eu rejeito a preliminar de legitimidade de parte de Itapetinga. E gostaria, presidente de Vossa Excelência, já submetesse aí essas duas preliminares à votação do plenário para que nós possamos prosseguir. Vossa Excelência, entende que há uma relação jurídica com a Itapetinga que precisa ser apreciada porque, no processo, na verdade, daí a necessidade da presença da empresa. Até esclareço mais, presidente, é porque a área inicialmente não foi levada para o juízo de primeiro grau como ela realmente é. Tanto que nos autos originários, na ação de uso capião, a Itapetinga se insurgiu. Disse: epa, eu fui citada aqui como confinante, mas na verdade eu sou proprietária. E apresenta uma escritura. Então, de confinante passa a ser parte. Então, no caso lá, de acordo só com de cautela. Não. O parecer da procuradora. Já houve parecer do Ministério Público no processo? Não, essa preliminar foi apreciada, não é nova não. É porque como a emenda é muito longa, eu não posso entrar no mérito. O Ministério Público já viu o processo. Se não levantou preliminar, não se pronunciou sobre essas questões, por que nós vamos votar toda vez? Alguns é que querem. Não, na verdade... O relator... Sim, e a minha opinião é diferente, mas se o relator pede, é outra coisa. Porque na verdade, presidente, só para esclarecer, eu entendo a posição do desembargador Saraiva. Não sou eu que estou suscitando na sentada de julgamento a preliminar. Ela já existia, foi suscitada pelas partes demandadas. Então, para que nós possamos... Quando há uma lacuna em qualquer processo e que o relator pede, a gente transfere para o Ministério Público. Agora, no meu entendimento, não precisa, porque o Ministério Público já viu o processo, já teve acesso ao processo. Estou de acordo com o entendimento do relator quanto à preliminar? Pois não, doutor Ricardo, pode continuar. Há também a preliminar de impossibilidade jurídica e material do pedido por inadequação da via rescisória. Essa questão, efetivamente, se confunde com o mérito. Já se confundia na ordem anterior, mas agora o Código não adotou mais essa condição da ação idealizada por Liebman, né? Então, eu sou contra essa questão de transferência para o mérito, mas no caso aqui, há o hábito da Corte de fazer essa transferência e, efetivamente, há realmente uma certa confusão, eu estou transferindo para o mérito a preliminar. Estou de acordo, de qualquer maneira, a questão vai ser enfrentada, né?
Ausência de pressuposto válido e regular do processo constatada ante a falta de cumulação de pedidos recidendo e rescisório. Estou rejeitando também essa preliminar. Por quê? Porque quem está propondo a rescisória é a parte vencida, o réu na ação de uso capião. Ele não quer o novo julgamento da causa, ele quer só que anule a sentença. Porque anulando a sentença permanece o status quo ante. Né? Ele não quer um juízo rescisório, ele só quer o juízo rescindendo, ele só quer rescindir a sentença, que reconheceu o uso capião à outra parte. Então, por isso, eu estou rejeitando a preliminar. Alguma divergência? E aqui está explicado. Né? A ação rescisória é proposta por quem foi réu na primeira ação. Necessidade apenas do juiz rescindendo na espécie. Uma preliminar, doutor Ricardo? Parece que agora é mérito, né? Há uma outra preliminar que é suscitada pelo Ministério Público em segundo grau. Da lavra parecer da eminente procuradora, muito querida, por sinal, de toda, doutora Geralda Francine Pereira Caldas. O que é que ela alega? Ela termina entendendo que o processo é inexistente, teoria da inexistência. Por quê? Porque ela entende que não houve citação. E aí se submeteria não à ação rescisória, mas à declaratória. Essa teoria dos doutrinadores processuais, capitaneada aí pela professora Tereza Vâmbia. Mas, no caso, eu não quis entrar nessa discussão, porque houve citação inválida para os fins a que se destina, mas houve. E, portanto, eu estou superando a preliminar para ingressar no mérito. Porque, inclusive, o mérito... A parte não veio a ação? Ela terminou, ela foi citada, mas foi citada como confinante. A parte autora da rescisória foi citada na uso capião, mas como confinante, não como parte. Mas não veio ao processo? E veio ao processo? Não, mas não veio lá, veio aqui. Só que esse é o mérito da rescisória, porque ele está dizendo que não foi cumprido, houve violação pela não citação. Então, eu prefiro conhecer pelo mérito. Claro. Porque nós iríamos ingressar numa teoria que é mais teoria do que prática. E porque nela nós temos acolhe no mérito, né? Hein? E nela acolhe no mérito. Desculpa. E acolhe no mérito. Acolhe o mérito. Entendeu? Nesse caso, ela foi citada noutra condição. Noutra condição. Por razão disso, não veio aos autos. Não veio aos autos. Nós supomos que não foi em razão disso, né? Sim, não veio aos autos. Não veio aos autos. Aí, é por isso que eu estou esclarecendo. A preliminar tem juridicidade, apenas eu estou recusando. Eu estou recusando porque eu prefiro enfrentar pelo mérito, porque eu resolvo melhor a questão. Uma vez que, no caso, não há inexistência absoluta de citação. Houve citação, só que com falhas. Mas que eu posso resolver a questão com uma abrangência maior e com mais estabilidade para a parte, apreciando o mérito. Porque o que é que essa teoria diz? Do que anular lá e deixar a situação como está hoje. Ao contrário, fica como está hoje. O seu entendimento é que volte ao status quo antes. Que se resolva a situação de forma definitiva. Isso. Porque o que é que diz essa teoria? No caso de inexistência, e aí peço permissão, a professora Tereza tem um pensamento muito interessante sobre isso. Ela diz, olha, quando se fala em inexistência, não se está falando de inexistência fática. O fato existe. Ela tem uma expressão que ela cunha essa situação de forma interessantíssima. Ela disse, a inexistência se refere a um ato que é um impostor jurídico, ou seja, não é aquilo que aparenta ser. Só que, reconhecendo isso, não precisa da rescisória. É uma mera ação declaratória, que seria no próprio primeiro grau. Isso geraria um tumulto tão grande, quando se iriam discutir teses e mais teses jurídicas, prejudicando as próprias partes. Bom, por isso então que eu prefiro enfrentar o mérito. Transferida para o mérito. No mérito. Hipótese que se enquadra na permissão do artigo 488, 1. Perdão, essa foi a preliminar anterior. E aqui, com relação a essa preliminar suscitada pelo Ministério Público, eu estou rejeitando e dizendo a ação rescisória como o único meio possível à disposição do interessado para a desconstituição da sentença de mérito transitada em julgado, uma vez que eu reconheço que citação de alguma forma houve. Ok? E ingresso no mérito. Pretensão rescisória com fundamento no artigo 485, inciso 3º, da ordem jurídica processual anterior. Dolo específico e deliberado em obter vantagem processual para facilitar e agilizar a tramitação da ação ad uso capione, omitida injustificadamente a identificação do proprietário do imóvel pretendido usucapi, certidão de inexistência de registro de imóvel declarado utilizada
como ferramenta para tumultuar o processo e fazer o proprietário do bem ser citado apenas como mero confinante. Eu vou tentar explicar, senhores desembargadores, essa questão foi a seguinte. O autor da ação de usucapião, o que é que fez? A gleba de terra que ele pretende usucapiar e que possivelmente até consiga pelas vias normais e desde que se comporte adequadamente, está dentro de uma gleba maior. Essa área toda, ou seja, essa gleba maior está toda registrada em nome do réu da ação de usucapião, perdão, do autor da rescisória, que não foi citado como réu na ação de usucapião. Ou seja, já infringe aí o 942 da ordem jurídica anterior. Na ação de usucapião, a primeira providência é promover a citação daquele em cujo nome esteja registrado o imóvel que se pretende usucapiar, porque se eu vou adquirir a propriedade por usucapião, alguém vai perder, a não ser que se trate de terra devoluta e as esferas estatais, federal, municipal e estadual, digam que não tem interesse. Mas fora disso, o que nós temos é, alguém vai perder pela prescrição aquisitiva. O que é que acontece? Por que o juiz aceitou? O autor da usucapião, réu aqui, o que é que fez? Foi no cartório de registro e disse, olha, eu queria que você me desse uma certidão sobre uma faixa de terra com X de extensão, Y de largura, situada no bairro tal. Ele disse, não existe esse imóvel registrado aqui. Evidentemente que não. Porque seria mais ou menos como alguém chegar no cartório de registro aqui do seu Armando, né, hoje de Liane, e dissesse, eu quero uma faixa de terra, eu quero uma certidão sobre uma faixa de terra aqui que vai da Praça André de Albuquerque até a Ulisses Caldas. E não desse as dimensões totais do tribunal, mas uma faixa aqui dentro. Ela vai dizer, não tem. Por quê? Porque nessa faixa aqui existe uma gleba, um prédio maior que abrange o Tribunal de Justiça. Então, há uma certidão aqui na folha 44 que diz o seguinte, certifico que não há proprietário para uma gleba de terra de X dimensões no bairro tal. Corresponde à verdade. O registrador não mentiu, e ele, por lei, ele é obrigado a dar, e ele diz, a pedido verbal de parte interessada. Ele é obrigado a dar essa certidão, o desembargador Cornélio, talvez, com certeza mais do que eu, sabe disso, porque ele lida mais de perto, pessoalmente, com isso, conhece essa realidade mais de perto. Então, o registrador, como o notário, ele tem a obrigação de dar essa certidão, que não diz nada, leva o nada a lugar nenhum, do ponto de vista de uma prova. O juiz, durante o processo, proposta a ação, foi citado, então, o autor da rescisória, não como réu, que seria na ação, mas como confinante. Por quê? Porque aquela faixa de terra, ele diz lá, se confronta em determinados setores com fulano, que é o autor da rescisória. Mas, claro que o registrador teve que dizer que não está em nome de ninguém, porque aquela faixa de terra não está, ela tem um continente maior, que, na verdade, está no nome do autor da rescisória. Enfim, senhores, com esse tumulto, o juiz mandou prosseguir a ação, embora que no curso da ação ele tenha mandado juntar o levantamento planialtimétrico da área que se pretende usucapiar. E isso foi feito, mas já depois de citado o autor da rescisória como confinante. E não se repetiu a citação. Ou seja, infringência aí ao artigo 264 do CPC. De então. Por quê? Porque foi feita a citação, só poderia haver inovação no pedido ou na causa de pedir com nova citação. E isso não foi feito. Por quê? Porque aquele que seria o réu na ação foi dado na petição inicial como confinante. Uma vez citado, não se preocupou o juiz em citá-lo de novo. O que significa dizer que a ação tramitou sem o conhecimento do que deveria ser réu, de forma específica com o que estava em jogo. A questão, desculpem, é um tanto complicada, porque o fato é um tanto complexo. Houve aparenta ter havido um certo ardil, uma certa artimanha. Então, no final, o que é que nós temos? A gleba de terra, que está identificada na sentença como a gleba a ser
transferido, a ser concedido o domínio, através da própria sentença, para o autor da uso capião, não confere com a gleba de terra descrita na inicial. Na inicial de uso capião, só foi juntada, além da certidão, um croqui. E a gente percebe facilmente que se trata de outra gleba de terra. Não tem a ver, as dimensões são diferentes. Então eu prossigo aqui. Pretensão rescisória. Sim, há um outro detalhe. A Itapetinga, que é uma das demandadas, Itapetinga Agroindustrial S.A., junta durante a ação de uso capião uma escritura de aquisição de parte daquela gleba toda. É a escritura válida, onde mostra que, olha, inclusive o autor não definiu a área completa. Na verdade, eu nem confronto com ele. A BR passa no meio aqui, eu confronto com a BR. E assim ficou definido pelo juiz. Essa área, para as pessoas que conhecem Mossoró, fica na cabeceira da pista do aeroporto. E o que é que acontece? O juiz foi, em princípio, penso eu, induzido a erro por conta de tudo isso. E por isso, aqui eu estou reconhecendo apenas a procedência do pedido sob todos os fundamentos com relação aos réus Maria Júlia de Medeiros e espólio de Antônio Camilo de Medeiros, este representado pela inventariante, que é Maria Rúbia de Medeiros Bezerra, que são os autores da uso capião, só que o autor Varão, nesse meio tempo, porque a uso capião vem lá de 2003, o início dela, ele faleceu, então vem o espólio junto. Eu estou julgando procedente com relação a eles, e não com relação a Itapetinga, que não tem nenhuma interferência. O direito da Itapetinga termina preservado com a própria escritura. Há também o fundamento do artigo 485, inciso 3 e 5. Perdão, senhores. Só para eu me situar aqui com relação ao dispositivo legal. Porque todos eles foram apreciados. Doutor Ricardo, só para aclarar. Vossa Excelência está julgando aqui procedente com base no Código de Processo Antigo. Isso. Relativamente a 2 réus. Esses dispositivos foram repetidos pelo Código de Processo Civil novo? Sim. Todos eles. Só com uma ligeira diferença, porque o inciso 5º do Código de Processo Civil, o inciso 5º do Processo Civil Antigo, fala em violar literal disposição de lei. O dispositivo correspondente no Código Novo fala violar manifestamente norma jurídica, ou norma legal. A diferença é essa. Então, com base no inciso 3º, a meu juízo, a ação de uso capião, o seu julgamento resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. Não na segunda parte, a primeira parte desse dispositivo. O inciso 5º do 485, violar literal disposição de lei. Foram violados vários dispositivos. O artigo 264, porque não foi feita nova citação, mesmo tendo sido alterado o objeto da demanda, depois da primeira citação. E aí, essa segunda citação necessariamente teria que ser feita aos autores da rescisória como réus da rescisória, perdão, como réus da uso capião, não como confinantes, como tinha sido a primeira vez. Foi infringido o artigo 321 do Código de Processo Civil à época, que fala que, mesmo na revelia, não se pode inovar o pedido, e o pedido foi inovado e não houve a citação. E também... Uma questão que eu coloquei e que repito de outra forma, é que, na realidade, o Código de Processo Civil Antigo morreu, né? O Código de Processo Novo regula tudo, inclusive os processos pendentes de julgamento. Mas o desembargador Cláudio seria inverter, no lugar de colocar com base nos dispositivos do Código anterior. Em alguns eu até coloco. A lei processual, ela começa a vigorar desde a edição
Independentemente do que foi feito ou proposto anteriormente. Colocar os dispositivos atuais e entre parênteses os anteriores. Se quiser, né? Porque aqui eu acho que eu fiz o contrário. Tem que julgar com código novo, né? Processo civil novo, né? Mas há correspondência em todos eles. A diferença é só com relação a esse inciso 5º, como eu disse, aqui o Código passado fala em violar literal disposição de lei e o Código novo fala em violação manifesta ou violar manifestamente norma jurídica. A questão é essa. Como é muito extenso o voto, são 40 laudos, e a questão realmente é uma questão de fato complexa que envolve também, evidentemente, implicações jurídicas, eu me arrisquei a tentar esclarecer dessa forma. De modo que eu estou julgando procedente, meu voto é no sentido de julgar procedente a rescisória, rescindindo a sentença, seja por resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, porque me parece houve um ardil no início, ou intencional ou não, mas parece ter havido um ardil no início, no ajuizamento da inicial, e também pela alça do inciso 5º, violou manifestamente norma jurídica, para usar a redação do atual Código. Com relação ao inciso 9º, que foi invocado na inicial da rescisória, que diz fundado em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa, isso aí seria um bis in idem, porque esse argumento já foi usado nos outros dois incisos. De modo que eu estou julgando procedente, meu voto, perdão, está sendo no sentido de julgar procedente a rescisória, com relação aos réus espólio de Antônio Camilo de Medeiros, representado pela sua inventariante, que vem a ser a outra ré, Maria Júlia de Medeiros, e improcedente com relação à ré Itapetinga Agroindustrial S.A. Senhores, o voto está disponibilizado e qualquer outro esclarecimento que esteja ao meu alcance, eu me coloco à disposição. Doutor Ricardo, também tem uma questão aqui que é um detalhe, mas que pode depois suscitar uns embargos, é que nas condenações de honorários, Vossa Excelência usa aqui em razão de 0,5 do valor da causa. Eu estou entendendo aqui que é 5%. E na sequência, Vossa Excelência coloca 15%. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência que tirasse o 0 e colocasse entre parênteses por extenso 5% e 15%, para não dar sanchas a dúvidas que a gente vai depois trabalhar de novo sem necessidade. Agradeço. Não é? Relativamente à questão da colocação do Código Antigo, a ponderação já está feita para os julgadores que vão votar. Bagador Saraiva Sobrinho. Acompanho o relator, senhor presidente. Bagador Amilcar Maia. Para um pouco Mossoró, essa espólio é aquele terreno que fica ali próximo à barragem de Genésio, ali no final de Mossoró, no final da Alberto Maranhão. E a Itapetinga é a fábrica de cimento de Mossoró. A Itapetinga Agroindústria é a fábrica de cimento de Mossoró, que comprou aquela terra a Sebastião Ferreira, se eu não me engano, há uns 1960, por aí, 77. Pronto, as terras que são discutidas são exatamente naquela situação. E eu acompanho o relator integralmente, não tenho qualquer adendo a fazer à ponderação de Sua Excelência. Bagador de Lermando. Igualmente, excelente, com o relator pelo fundamento, trazido, bem lançado de voto. Doutor Socorro. Acompanho. O Luiz Alberto. Acompanho o relator. Bagador Ibanez. Conforme o voto do relator. Bagador Glauber. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Bagador Cornélio. Eu quero só um esclarecimento. Eu acho que esse processo tramitou na primeira vara civil lá de Mossoró. Veja, eu já fui titular de lá, faz muito tempo, mas veja se tem alguma... Está com os autos aí? Estou com os autos aqui. Algum despacho? Bom, eu vou... É rescisória. É rescisória? A rescisória não é rescisória, há impedimento, não. Só poderá averbar a suspeição. Se há algum... Eu acompanho o Vossa relator. Excelência, Eu acompanho o se a relator. sentença não é de Vossa Excelência... Eu acompanho o relator. Doutor Jarbas. Acompanho. Doutora Judite, embargadora Judite. Embargador João Rebouças. Divergência. Então, a unanimidade no termo do voto do relator. Vossa Excelência acatou a sugestão sobre os percentuais. Sim, eu agradeço. Então, modifica posteriormente.
Na sequência, nós temos o doutor Zeneide, que foi retirado de pauta. Pauta do dia, agravo regimental que não está em mesa, da minha relatoria, em suspensão de segurança. Agravo regimental do desembargador Amilcar, agravo interno e recurso especial do desembargador Amilcar Maia. 5 processos de agravo interno e recurso de ofício em revisão criminal, o último. São todos exceto o último, excelência, são todos da processo oriundo da vice-presidência, votos disponibilizados. O primeiro é da GLF Agroindústria de Comércio Limitada. Tem agravo interno, decisão da vice-presidência que não conhecia do recurso interposto com fundamento do artigo 544 do Código de Processo Civil anterior. Negativa de seguimento a recurso extraordinário ante a aplicação da regra do artigo 543b, parágrafo 3º do CPC de 73. Sintonia entre o acórdão recorrido e a tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Decisão que desafia recurso de agravo interno dado a teor do artigo 1030, parágrafo 2º do atual Código de ritos. Interposição equivocada de agravo em recurso extraordinário, artigo 544, CPC de 1973, erro grosseiro, manutenção dos fundamentos da adição, hora agravada, conhecimento e desprovimento do agravo. Alguma divergência? O seguinte é Paulo Sérgio. Terceiro, que é de Paulo Sérgio Sampaio Bezerra. Da pauta do dia, agravo regimental da decisão da vice-presidência que inadmitiu recurso especial com base na súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo Tribunal Federal, via leite inadequada e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, cabimento do agravo que faz alusão ao artigo 544 do Código de Processo Civil de 73, erro grosseiro, não conhecimento do agravo regimental, segue-se o ementa não conhecimento do agravo. Não conhecimento. Exatamente, excelência. Alguma discrepância? Trata-se de erro grosseiro, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade. BV financeira. Igual ao anterior. Não conhecimento. Também. Igual ao anterior. Idêntico. Matéria idêntica. Agravo interno recurso especial nos embargos infringentes Viver Previdência. Sebastião Correia da Fonseca. Decisão que inadmitiu recurso especial por achar acórdão do recorrido em sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigma do RESP 973-827 do RS, inciso do artigo 543-C, parágrafo 7º, inciso 1º do Código de Processo Civil 73. Precedente do STJ, a argumentação da agravante suficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo regimental conhecido, porém desprovido. É aquela questão sobre o anatocismo, matéria já bastante debatida por essa Corte. Por último, o desembargador Amilcar, nessa fase, tem um recurso de ofício em revisão criminal. Excelência, vivendo e aprendendo. Matéria nova, me parece que foi o primeiro que eu tenho conhecimento sobre isso. Trata-se de recurso de ofício em revisão criminal. Vou fazer apenas a situação do relatório. Cujos recursos de ofício em fase de decisão pela qual indeferir liminarmente a inicial da revisão criminal proposta por Manuel Messias da Silva, contra a sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Monte Alegre, na ação penal, em número tal, através da qual foi condenada a pena de 5 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, concomitante do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Na inicial da ação revisional, folha 2 de 3, o requerente sustentou que a pena para o delito de porte legal de arma de fogo foi fixada em 2 anos de reclusão, de forma que haveria ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao tal crime. Desse modo, com fundamento no artigo 621, para inciso 1 do Código de Processo Penal, pediu a revisão do julgado com reconhecimento da causa extiva da punibilidade acima referida, alterando-se, ademais, o regime inicial do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Requeriu ainda que os autos do processo crime fossem requisitados e encaminhados a esta Corte. Estou certificado das folhas 4 que a revisão sob exame foi sentenciada em primeiro grau de jurisdição, não tendo sido objeto de recurso a este Tribunal de Justiça, razão porque não se aplicaria a espécie a regra do artigo 154, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo feita distribuída, pois, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que na decisão de folhas folhas 5 e 6, afirmou ter julgado a apelação criminal interposta contra a sentença condenatória interposta ao requerente, contrariamente ao que houvera sido certificado, determinando, pois, por conseguinte, a redistribuição da ação.
Secretário Judiciário, não observando que fora relatado na decisão do Folha 56, procedeu sucessivamente à redistribuição do pedido revisional do desembargador Glauber Rego e do desembargador Gilson Barbosa, ambos integrantes da Câmara Criminal, que por tal razão não puderam assumir a sua relatoria, vindo feito finalmente ao meu gabinete. Folha de 12 e 15 proferiu decisão indeferindo em liminar inicial da revisão criminal com fundamento no disposto do artigo 625, em parágrafo 3º do Código de Processo Penal e 183, inciso 8º, a linha B e 306, parágrafo 2º do âmbito do regimento interno do Tribunal de Justiça, recorrendo de ofício a este colegiado consoante vaticinar a parte final do mencionado parágrafo 3º do artigo 625 do Código de Processo. Não foi interposto pelo recorrente recurso contra a decisão supra, consoante certificado das folhas 16. Com vista dos autos, a terceira Procuradora de Justiça emitiu parecer às folhas 19 e 21, no qual opinou pela manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito no processo. E aqui, Excelência, eu chamo a atenção porque pode parecer estranho recurso de ofício, o que realmente é. E isso eu fui ver, mas é previsto no Código de Processo. Em sede de revisão, como já se não bastasse a forma branda, como se é interpretada a revisão criminal pela nossa legislação, porque não existe prazo para propor revisão, existe prazo para ação rescisória e não existe prazo para ação de revisão criminal. E, nesse caso, como foi indeferido, imagina-se que a parte poderia ter ficado até satisfeita com essa decisão, verificado o próprio, mas o Código de Processo prevê que haja um recurso de ofício pelo relator com base nessa decisão para o próprio plano. E é por isso essa situação nova que estou trazendo aqui à Corte. Realmente é a primeira que eu vi. Se é para ter um recurso de ofício, não devia admitir a decisão em limine. Exatamente. Porque aqui nós não temos Câmara reunida. Não, não tem câmaras reunidas. Então tem que ser o plenário. Tem que ser o plenário, nessa situação. Vossa Excelência está atendendo e acompanhando naturalmente a posição do Ministério Público na matéria, né? Exatamente, Excelência. Tem aqui, as razões foram expostas já na decisão que faça a transição integral aqui no meu voto e desprovejo o recurso, porque não há como processar a revisão da forma como ela foi processada. Aqui, essa é a situação. Mas nossa legislação processual... É verdade, e de qualquer maneira o que tem que se atender aí, pelo que eu estou entendendo, é a reapreciação da matéria por um colegiado. E vale salientar mesmo que a parte não tenha recorrido. Mesmo, exatamente, de ofício Vossa Excelência traz e mantém a sua posição inicial. Alguma divergência quanto a este processo, alguma consideração? Eu, de qualquer maneira, alcancei a questão processual que Vossa Excelência traz. Embargador Dilermando Mota, Vossa Excelência tem embargo de declaração em Adim, município de Parnamirim. Bem rápido. Embargante, município de Parnamirim. Embargado do Procurador-Geral de Justiça. Embargo de declaração, ação direta de inconstitucionalidade, preliminar de ilegitimidade recursal, suscitada pelo embargado, acolhimento, por não figurar o município como legitimado para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 71, parágrafo 2º da Constituição Estadual, carece de legitimidade para interpor recurso precedente do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça Estadual. Não conhecimento dos embargos. Não conhecimento dos embargos? Não tem legitimidade o município para os embargos. Ele não tem legitimidade para a propositura de ação direta de constitucionalidade e, consequentemente, carece de legitimidade para interpor recurso. Pois não. Perfeitamente. O município não tem legitimidade. Alguma... Só quero fazer o registro de um entendimento processual que eu estou aplicando e aí os colegas podem contribuir comigo dizendo se concorda com esse entendimento ou não. No caso de não conhecimento de recurso, eu estou decidindo monocraticamente, com base no 932 CPC. Então, não estou levando ao colegiado para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso. Penso que foi a interpretação é uma interpretação que eu estou adotando, mas se a Corte entender diferente, eu levo para o colegiado. Não estou trazendo recurso ao colegiado no qual eu entendo pelo não conhecimento. Sim, quando não se configuram os pressupostos... Estou decidindo monocraticamente. Aí ele agravaria
Não é o caso. Não é o caso. Mas eu compreendo a posição do desembargador Dilermando, está posta a discussão e votação. Voto com ele porque... Com esses esclarecimentos. Daí em diante ele pode, se concordar com o meu entendimento, adotar. Claro, claro. Pois não, estou de acordo. E aí, na próxima questão, aí se aprofunda. A observação foi interessante, eu estou fazendo monocrático também. É, isso é. Mas é como qualquer votação, né? Que os pressupostos não estão configurados. Cada um deve decidir. Se quiser, recorra, né? Aqui vem para o pleno. Aí o recurso não seria embargo, seria um agravo. Eu trouxe mais porque é o caso de um ADIM, né? Então, claro. Já para evitar o recurso, né? Perfeitamente. O oitavo está retirado de pauta pelo doutor Luiz Alberto. Nono, desembargador Glauber Rego. Agravo interno e mandato de segurança. Número 2016, 203, dígito 4, agravante Maria da Conceição Bezerra de Araújo, advogada doutora Graziele de Castro Silva, agravado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, aqui a matéria já pacificada, candidato aprovado fora do número de vagas, é o polo 3 aqui, professor de Geografia. Eu indeferi a liminar, estou trazendo aqui, mantendo o meu entendimento, submetendo aqui à Corte, conhecendo e negando provimento ao agravo. O voto está aí disponibilizado, qualquer esclarecimento. Doutor Gilson. Acompanho. Doutor Cornélio. Todos acompanham o relator. Agravo interno na ação rescisória já foi julgada. O 10, o 11, embargo de declaração no agravo regimental nos embargos infringentes de nulidade no agravo regimental na apelação criminal. Desembargador Gilson Barbosa. Ele está em mesa e não sei que providência Vossa Excelência quer tomar ou se é razoável que eu traga uma questão de ordem. Nós temos os doutores Jaba Bezerra, Judite Nunes, João Rebouço, Saraiva Sobrinho, Expedito Ferreira, Dilermando Mota, Vigílio, Maria Zeneide e Glauber Rego, com suspeição. São 8. Então ficaria. Ficaria o desembargador. Presidente, o desembargador Amilcar Maia, o doutor Luiz Alberto, a doutora Socorro. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de apresentar. Pois não, doutor desembargador Gilson, por favor. Consta dos autos que os 8 desembargadores declararam-se suspeitos ou impedidos de atuar no feito. Mas se a questão de ordem se tem esse impedimento, como é que fica? Para decidir a questão de ordem, se tem esses impedimentos. A questão de ordem... É porque da última sessão, Vossa Excelência disse que ia fazer uma convocação. Sim. Estudando melhor o processo, eu achei que deveria apresentar, mas submeto à decisão. Pronto, qual é a questão? Então, a questão não, pode remeter direto para o Supremo. Eu sei mesmo. São 8 desembargadores. Eu entendo que nesse caso, por questão de instância, nós teríamos que julgar com convocação dos juízes para a composição do quórum. Não seria o caso da avocação do 102 da Constituição, mas podemos examinar, ficamos de examinar isso melhor, né, desembargador? Foi, sim. Eu estou achando eu queria ver as razões de Vossa Excelência. Por isso que eu queria. E aí nós discutiríamos na próxima sessão. Pode ser. Até porque... A questão, se o presidente permite, é se tem 8 desembargadores titulares. Titulares. Porque na conta tem juiz substituto também, não? Fazendo os 8, porque se tem 8 desembargadores titulares, tem que se aplicar o 108. São os desembargadores Maria Zeneide, Glauber, Expedito... Mas a questão é só discutir se nós teríamos que convocar juiz ou mandar para o Supremo. E aí ficou de Vossa Excelência mandar as suas razões para a gente examinar e discutir. Na verdade, na última sessão, Vossa Excelência ficou de convocar 8 juízes. Mas já que essa posição de Vossa Excelência, eu queria reexaminar... Levando o processo para casa, estudei com assessoria e tomei uma posição que respeite se não for acatada pelo pleno. Não, eu queria ver a posição de Vossa Excelência, porque eu posso até aderir. Certo.
Eu posso mandar reimprimir e distribuir com os senhores. Pronto, e na próxima sessão a gente decide, Tá porque certo. se aderir não há discussão a ser dirimida, não é? Não disponibilizei porque isso terminou. Pois não, desembargador Gilson. Como? Tem 8 desembargadores? 8 desembargadores. São eles: desembargadora Zeneide, Glauber Rego, Expedito, Dilermano Mota, desembargadora Judite, Vigílio, desembargador Saraiva e João Rebouças. Diga uma coisa, isso... Não, porque... A questão de Não, mas a questão é de supressão de instância. Sob o meu ponto de vista. Eu vou examinar as razões dele, posso até aderir ou trazer a questão de ordem. Pode me permitir uma consideração, senhor presidente? Pois não. Indagação. Isso não é processo de competência originária do tribunal. Ele está aqui em grau de recurso. Exatamente. Aí tem supressão de instância. Aí tem que convocar. Se a gente, o juiz, se julgar suspeito, aí todo mundo, como é? Agora, a questão originária, como a Milka disse, é outra coisa. É diferente. Não é original. Aí transfere imediatamente para o Supremo. Processo de competência originária. Mas vamos examinar, porque eu gosto muito de ver. Por incrível que pareça, é recurso de recurso de recurso. Pois é, então, como é que os tribunais todinhos transfeririam para o Supremo toda vida que acontece isso? Então faz o seguinte... eu vou examinar as razões do desembargador Gilson com a maior abertura. A reproduzir e mando distribuir para cada desembargador. Disponibilizo. Vou disponibilizar. Pronto, manda para a gente, eu examino e a gente discute, tá bom? Na quarta-feira, certo. Não havendo mais processo em mesa para julgamento, declara encerrada a sessão.